Graça e paz, irmãos, é uma alegria estarmos aqui para juntos cultuarmos ao Senhor Jesus, amém? E hoje nós temos uma palavra que nós cremos ser do coração de Deus, direto do coração de Deus, para o seu coração, para os nossos corações, para edificarmos a nossa casa interior e a nossa casa exterior, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, louvar ao Senhor, falar da palavra, e nós temos uma linha nesse mês de culto que nós estamos falando de cura e libertação. E nós pretendemos que esta cura e esta libertação chegue até você, amém? Como chega até nós também primeiro. Primeiro nós recebemos e depois nós transbordamos. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite, por este dia, por esta tarde de culto, Senhor. Nós não sabemos a hora que as pessoas vão assistir, mas nós pedimos a tua intervenção, Pai. As tuas mãos poderosas derramando bênção sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, para que elas possam receber do Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, que o Senhor possa derramar o óleo de alegria naquelas pessoas que vão ouvir esses louvores, nas pessoas que vão ouvir a palavra do Senhor, e que essa palavra possa se multiplicar, que essa palavra possa frutificar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, né? Esse é o Felipe, que está aqui conosco. E meu nome é Ana Lúcia. Nós então viemos trazer um culto, né? Nós estamos aqui cultuando ao Senhor junto com você. É contigo, Felipe. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor e dizer que Ele é exaltado, né? Amém. Amém. O Rei exaltado no céu.
Aleluias. Glórias a Continua Deus. louvando, porque Ele é bom, Amém. maravilhoso. Senhor, o Senhor é bom. Pai, nosso coração se enche, Pai, de gratidão, de tantas maravilhas que o Senhor tem feito, pelo simples ato de respirar, Senhor, por poder, Pai, ter livre acesso ao Senhor, poder te sentir, falar com o Senhor, Pai. Aleluia. Tu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar, se perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, sim, tudo que há em mim, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Muito pouco, Deus. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glórias ao Senhor, aleluias. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo e o tempo todo. Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor hoje no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Eu sei que vocês já ouviram realmente muitas vezes, né? Muitas pregações no livro de Gênesis, mas é porque nós vamos falar de um assunto muito diferente hoje, um assunto muito importante. E então nós vamos ler em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 e 27, que é muito conhecido de todos. Então vamos lá. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar para homens e para mulheres, mas o nosso foco, o tema da nossa mensagem de hoje é a singularidade da mulher. Glória a Deus, amém? Então, quando nós pensamos em singularidade, nós temos que entender que a singularidade é para o homem e a singularidade também está para a mulher, né? Só que elas são singularidades diferentes, são singularidades diferenciadas, digamos assim. Então, primeiro nós vamos entender o que é ser singular, né? Se nós pegarmos alguns sinônimos, nós podemos dizer assim, que ser singular é ser único ou ser única, né? É ser ímpar, é ser extraordinário ou extraordinária, né? É ser raro, é ser muito importante, digamos assim, né? Tem uma importância toda específica. Então, hoje nós vamos falar da singularidade da mulher, tá? Como eu já comecei a falar, tanto Deus criou o homem quanto a mulher à sua imagem e semelhança, não é? Então nós acabamos de ler, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então a obra de Deus, ela é singular, ela é ímpar, ela é toda extraordinária. Tudo que Deus fez é bom, não é? Mas vamos falar um pouquinho agora, nós vamos colocar o foco na singularidade da mulher, né? E aí nós vamos lembrar do seguinte, é importante a gente entender que nos dias atuais, né, as mulheres assumiram alguns papéis que muitas vezes não deveriam ter assumido. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? E nessa correria atual, muitas mulheres andam assim ansiosas, cansadas, né? E elas andam assim, eu posso dizer, preocupadas, né? Elas andam sobrecarregadas. Isso é quando a gente pensa no dia a dia, no nosso dia a dia, né? Posso falar das mulheres, dos homens, no nosso dia a dia. Mas o que eu quero dizer para vocês, porque muitas mulheres que são singulares, né? Que todas nós somos singulares, extraordinárias, muitas sofreram danos
desde a infância por vários motivos, né? E esses danos, muitas vezes, quando não são tratados, eles vão se avolumando. Então vão chegando num certo ponto que as mulheres vão ficando com esta singularidade danificada, com esta singularidade, posso dizer até comprometida, tá? Por quê? Porque elas deixam de reconhecer até o valor que elas têm, né? Então eu já queria começar fazendo uma grande diferença para todos que estão nos assistindo, todas as pessoas que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, que o desejo de Deus para nós é um desejo que nós sejamos singulares, extraordinários, ímpares, bons, né? E que nós possamos olhar para Ele, buscar nele, né? Boas habilidades, bons relacionamentos. Então Deus só tem coisas boas para nós, né? Mas a própria Bíblia nos fala que o desejo do inimigo das nossas almas é totalmente o oposto do desejo de Deus para nós. Então, quando a gente vai lá, só para a gente começar aqui, quando nós damos uma voltinha ali no Evangelho de João 10:10, a gente já pega aqui o seguinte: olha só o que o inimigo das nossas almas, o que Satanás ele deseja para nós. Então, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa é a vontade do inimigo para nós. Ele quer que nos destruir, né? Ele quer destruir toda e qualquer, né, coisa boa que a gente tenha, né? Todo fruto bom, tudo de bom para a gente, ele quer destruir. Agora, continuando o mesmo versículo: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, esta é a vontade de Deus para nós, né? Olha que coisa linda. Enquanto o inimigo luta para nos destruir, Deus veio, né? Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E ele continua em João 10, no capítulo 11, ele fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que coisa linda, que trabalho, que obra maravilhosa, né? Então essa é realmente a visão de Deus para nós. E aí, quando nós vamos lá em 1 Coríntios 11, a gente vai entender uma coisa bem interessante. 2 Coríntios 11. Deixa eu pegar aqui. Peguei aqui. Agora, cheguei. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher preveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Olha que coisa linda. Então, qual é a grande discussão que acontece hoje em dia? Quem é superior a quem? Quem tem mais valor, digamos assim, né? Então, muitas mulheres se sentem superiores aos homens e muitos homens se sentem superiores às mulheres. Mas o que Deus fala para nós? Deus fala para nós que Ele que nos fez, Ele nos criou com particularidades, né? Então existe a singularidade do homem e a singularidade da mulher, e essas habilidades, essas singularidades se complementam, né? Que são maravilhosas, e não há uma superioridade sobre o outro. Então, em Gênesis, a Bíblia nos relata que Deus, Ele tirou a mulher da costela de Adão.
Então a mulher veio de uma parte importante, ela veio do homem. E depois o que acontece? O homem vem da mulher, porque é a mulher que gera o homem. Então olhem que coisa linda. O que Deus fez de maravilhoso? Ele tirou dele tudo de bom e deu para nós, homem e mulher, porque a semelhança dele fomos criados, né? E aí depois ele pega dele e do homem uma parte sensível e feminina e forma e dá para a mulher essa parte sensível e feminina, mas ele dá isso como um ponto excelente, porque é com essa parte feminina e sensível que ela vai ser a nutridora, ela vai nutrir a prole, ela vai criar, ela vai gerar o homem, né? Gerar os filhos, gerar a descendência. Então é tudo tão maravilhoso. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mas o que este assunto que nós estamos tratando agora tem a ver com cura interior, ou cura e libertação? Então vamos entender algumas coisas aqui que são bem importantes para nós, né? A cura, ela acontece, por isso que a gente chama mesmo de cura interior, ela acontece no nível da alma. Nós já vamos falar que nós somos seres tricotômicos, nós temos, não é? Nós somos um espírito, né? Nós somos espírito, nós temos uma alma de sentimentos, de emoções, de desejos e habitamos num corpo, que é esse corpo nosso físico aqui, material. Então, a cura, ela acontece no nível da alma e a libertação acontece no nível do espírito. Mas o que acontece? A gente percebe que hoje nós vamos focar um pouquinho mais na cura, né? É importante falar de cura e libertação porque tá muito ligado, né? Estão bem ligados mesmo. Mas hoje nós vamos focar um pouco na cura porque nós vamos falar um pouco da alma da mulher. Muitas mulheres, elas, como eu comecei aqui o culto falando, elas se sentem muito amarguradas, muito magoadas. Eu trouxe até aqui umas estatísticas mais antigas aqui de casos realmente em que as mulheres foram agredidas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu nem quis trazer estatística nossa, trouxe estatísticas mais antigas, mas uma mulher é espancada a cada 15 segundos e uma a cada 4 mulheres já foi molestada. Então isso é muito sério. Se a gente olhar aqui para o Brasil, então são números alarmantes. Isso tudo vai deixando marcas no corpo e marcas na alma e também que vão refletir no espírito. Mas hoje eu quero falar da alma. O que acontece com essas marcas? O que essas marcas fazem? Geralmente elas geram uma autoimagem negativa da mulher. Então, a mulher que é muito espancada, a mulher que não é valorizada, não é? Muitas mulheres, elas são, desde pequena, rejeitadas, a família não aceita, muitas vezes elas são abandonadas, e outras vezes elas são órfãs de pais vivos, né? Então existe o pai, existe a mãe cuida, mas muitas vezes o pai não considera, o pai não exerce essa paternidade que deveria exercer. Então, quantas coisas que nós falamos que vai gerando essa autoimagem negativa, né? E são coisas assim que nós vemos, infelizmente, né? Infelizmente nós vemos no dia a dia. Então, rejeição, abuso, negligência paterna, controle materno excessivo, né?
algumas mães que querem controlar e ficam tolhindo de um jeito que a criança fica frustrada, a jovem fica frustrada, né? Ou então hostilidade entre irmãos, briga entre irmãos, né? Ou desajuste familiar. Tudo isso que eu falei, né? Além da questão de muitas mulheres serem agredidas, muitas mulheres serem agredidas, né, em todos os sentidos, né? Tudo isso leva a você não ter um senso de singularidade, a você não ter esse valor que você merece ter. Então, a alma da gente começa a ter sentimentos ruins, a ter desejos ruins, amém? Isso não é bom, né? Isso é horrível para a mulher, porque o que acontece? Porque muitas vezes elas começam a trocar os valores, elas muitas vezes começam a investir muito no corpo e querem ser reconhecidas como mulheres inteligentes, mas como é que vão ser reconhecidas como mulheres competentes, com muitas habilidades, inteligentes, se só investem no corpo? Acaba ficando um vazio. Então, o que nós estamos aqui para falar para vocês hoje, principalmente para vocês mulheres, né? Nós estamos aqui para falar que Deus, Ele tem uma vida toda especial para você. Jesus, Ele tem um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele tem um caminho maravilhoso. Por quê? Porque Ele te criou, Ele me criou, Ele nos criou desde o ventre da nossa mamãe. Ele projetou as nossas vidas, né? Ele cuidou de nós. Nós já tínhamos nome, né? Ele já sabia o nosso nome desde o ventre da mamãe. Então nós temos valor. E por que às vezes a gente quer só cuidar da parte física ou descuidar da parte física, deixar... Então nós temos que ter esse equilíbrio. E onde que nós vamos colocar equilíbrio? Nas emoções, nos sentimentos. Então isso é cura da alma. Quando eu consigo equilibrar as minhas emoções, os meus desejos, né? Quando eu consigo equilibrar os meus sentimentos, que sentimento eu tenho de mim, né? Eu penso o que de mim, né? O que eu acho de mim, qual é a minha autoimagem. Então são questões importantíssimas. E Romanos 12, do 1 ao 2, vocês já conhecem muito esse versículo, e é aqui que eu quero focar. E daqui para frente nós vamos trazer caminhos, nós vamos trazer soluções. Isso foi o quadro que eu pintei para vocês, né, que eu apresentei para vocês, do que acontece com muitas mulheres. Mas agora nós vamos falar de alternativas. E a primeira alternativa, e a melhor da palavra de Deus, é que Jesus fala que nós devemos nos apresentar como sacrifícios vivos. O que é isso? Romanos 12, do 1 ao 4. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, para as nossas vidas. Glória a Deus. Então ele fala aqui que nós não devemos nos moldar, colocar na forma, né? Nós temos que nos transformar, sair do molde, sair da forma do mundo, não é? Pela renovação da nossa mente. E aí, essa renovação da mente vai fazer o quê?
essa renovação da mente vai mudar sentimentos, vai mudar emoções. Então aquelas pessoas que colocam todos os seus sentimentos no outro, que acaba tendo dependência emocional ou codependência, né, sendo codependente, não é bom, não há equilíbrio. Então, aquelas pessoas que de tanto sofrer se tornaram muito agressivas, não é bom. Então, nós temos que ter equilíbrio. E Deus fala desse equilíbrio para nós. Aquelas pessoas que foram muito rejeitadas, por exemplo. Então, vou contar esse testemunho para edificar a fé de vocês. Amém? Eu não sou mais tão novinha quanto pareço, né? Então, mas até os 40 anos, há 18 anos atrás, eu tinha um sentimento de abandono muito grande, mas era algo inconsciente, estava nas minhas emoções, nos meus sentimentos, mas era algo inconsciente. Hoje eu sei que foi um espírito, que é espiritual, né? Que estava tentando, quando a gente fala de libertação, né? Era um espírito de abandono que me amarrava. Mas deixa eu contar para vocês, então. Eu perdi o meu pai muito novinha. Eu ia fazer 3 aninhos de idade quando meu pai faleceu. Eu morava lá no interior e naquele momento eu não entendi direito o que tinha acontecido. Eu tive medo, né? Eu até me escondi debaixo da cama. E naquele momento ali, a partir daquele momento, eu comecei a desenvolver a minha vida normalmente, né? Mas eu não sabia que tinha entrado aquele sentimento de abandono, né? Que ficou no meu coração, né? E o tempo foi passando, né? Os anos foram passando, eu fui estudando, fui crescendo, me tornei jovem, né? E aí, o que eu posso dizer para vocês? Esse sentimento fazia com que eu tivesse sempre que ter um homem do meu lado. Então, um namorado, né? Depois, companheiro. Eu tinha que sempre depender de alguém, não é? Então, eu senti falta. Essa minha paternidade, ela foi muito comprometida, né? Posso dizer. Mas aí eu conheci o Senhor, né? Graças a Deus, eu conheci o Senhor. Depois que eu comecei a ouvir a palavra de Deus, eu também comecei a entender essa paternidade. Mas foi num curso que eu estava fazendo, um curso de psicodrama, que é da área de psicologia, porque essa parte ajuda muito também a nós tratarmos a nossa alma, nossos sentimentos, nossas emoções, entender um pouco da nossa psique, né? E aí, nesse curso de psicodrama, nós representamos a nossa dor. E aí o professor, era um grupo pequeno, tinha umas 10 pessoas no máximo, né? Cada aula alguém representava alguma coisa que incomodava e o professor conversava. Enfim, nesse dia o professor pediu para que o nosso grupo representasse algo que realmente incomodasse a gente não gostasse. E eu fui protagonista, digamos assim, nesse dia. Eu falei, não, eu vou representar algo que eu não gosto. Eu não gosto quando alguém pega uma coisa minha sem me avisar, pega o meu carro sem me avisar. E aí, o que acontece? Eu representando, era uma cena, né? Era uma reunião ali de uma aula de psicodrama, a gente representava, né, algumas questões. E aí eu falei assim pro professor, eu não vou deixar, eu estava representando, não vou deixar mais você fazer isso comigo, eu não vou deixar você fazer mais isso comigo. E o professor então pegou no meu braço e falou assim, você não vai deixar quem fazer isso com você? Você não vai deixar fazer o que com você? Você não vai deixar fazer o que? Aí veio do inconsciente para o meu consciente, assim,
me abandonar. E eu gritei isso. Aí o meu professor, mas quem te abandonou? Meu pai. Aí quando eu falei meu pai, mas não foi algo consciente, né? Ele veio assim, era algo que era muito pesado no inconsciente. Então ele veio como uma bomba para o meu consciente, para a parte consciente. E aí eu peguei, o professor me virou assim e falou, olha, mas você pode tentar, né? Cadê seu pai? Eu falei, meu pai morreu quando eu era pequena. Ele falou assim, mas você pode tentar, a gente pode montar uma cena de quando ele estava doente no hospital, né? Aí enquanto ele foi me virando assim, você quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa para ele? Era uma cena, né? Era só para representar. Aí enquanto ele me virou assim, já tinha a outra professora deitada, representando meu pai no leito do hospital. Aí o professor falou assim, então pergunta para o seu pai, que ela estava representando, por que ele te abandonou? Aí eu parei assim e falei, pai, por que o senhor me abandonou? Aí a professora que estava representando ele falou, não, minha filha, eu jamais, eu morri, eu tive câncer, eu não estava no meu alcance, jamais eu te abandonaria e tal. Aí o professor fez assim, ó, troca. Quando ele fez assim, troca, me colocaram deitada no lugar do meu pai para eu responder para minha filhinha por que eu tinha abandonado ela. Isso para mim foi um divisor de águas na minha vida. Isso foi assim como uma cura imediata, porque veio assim aquele sentimento, como é que um pai abandona uma filha por querer? Ninguém quer abandonar ninguém. Ninguém quer perder ente da família. Ninguém morre porque quer, né? Melhor dizendo. Então, aquilo veio, eu comecei a chorar, explicando para minha filha que não, eu não abandonei. Como é que você vai controlar que morreu, né? Olha, eu estava doente, era uma doença. E ali naquela hora o Senhor me trouxe a cura. E aí eu fui para a igreja, eu contei isso na igreja, e Jesus veio como um bálsamo de Gileade. O bálsamo veio e passou, e aí na igreja eu aprendi a paternidade verdadeira de Deus. Que o meu pai aqui na terra era muito importante, ele foi muito importante, mas que o pai de todos é Deus. E essa paternidade, ela precisa ser forte, ela precisa ser resgatada. E aí, eu vou falar para vocês que todo esse tema que eu estou falando agora tem a ver, né? Tem tudo a ver com essa questão da paternidade. Porque quando Jesus restaura a individualidade de uma mulher, ele restaura a sua singularidade, o seu valor. E eu comecei a me dar valor. Eu já não precisava mais colocar todas as minhas emoções, todos os meus sentimentos, dependendo de um homem, de um companheiro. Não dependia mais. Não é? Eu agora tinha um direito de escolha, como eu tenho hoje. Um direito de escolha consciente. Glória a Deus. Então, quando Jesus ele restaura, a gente consegue romper com esses traumas, tá? E aí quando a gente consegue entender que o meu senso de singularidade ele foi roubado, ele foi usurpado por Satanás. Por quê? Satanás lançou aquele espírito de abandono, e aquele espírito de abandono ficou me aprisionando por anos e anos e anos. E aonde que ele me aprisionava? Nas emoções. A minha emoção ficava fragilizada, né? Então, o que acontece? Além de eu sofrer, as pessoas que estão à nossa volta, além da gente sofrer, as pessoas também sofrem. Porque elas veem que a gente parece que não apruma nunca na vida.
não dá certo, a coisa não anda, não vai, né? Você quer romper e não rompe, né? E muitas mulheres, elas estão sobrevivendo aqui, levando dentro de si a dor, o rancor, a amargura, né? Sentimento de perda, de abandono, tudo isso, todos esses são os dardos inflamados do inimigo. São os espíritos que vão atormentando até fazer com que isso venha para o sentimento, né? Então, algumas mulheres carregam marcas emocionais, têm distúrbios mentais, elas convivem com tendências suicidas, né? Nós estamos num mês que a gente precisa falar disso. Então, e às vezes até ficam alienadas da sociedade, não conseguem avançar. E eu estou aqui para falar que com Jesus nós temos uma verdadeira liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele já pagou o preço na cruz por nós. Então, a minha oferta aqui, Ana, mas a ajuda psicológica é importante? É, claro, eu relatei para vocês que é muito importante. Traz muito alívio, a tristeza, ameniza a nossa dor, né? Sofrimento, mas uma coisa eu posso dizer, esse senso de singularidade, ele vem acompanhado com essa paternidade, porque aí você começa a resgatar a sua identidade em Cristo, quem você é em Cristo. Jesus nos fez para crescer, Jesus nos fez para brilhar, glória a Deus. Toda mulher necessita de amor e de valorização, para que esse senso de singularidade seja satisfeito. Não é você mendigar amor, não. É você receber, é você estar num lugar em que você vai receber e vai ter equilíbrio para restaurar a sua vida, digamos assim, né? Então, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ela saiu dali curada, glória a Deus. Ela saiu dali restaurada e foi anunciar o Evangelho, glória a Deus. Então, Deus, ele nos ama tanto que o amor dele nos acrescenta. E quando o amor dele nos acrescenta, o amor das outras pessoas também vai nos acrescentar, né? Agora, quando a gente quer exigir o amor, a gente se esgota, porque o ato de exigir toma de nós a nossa singularidade. Nós temos que receber porque somos valorosas, né? Glória a Deus. Então, eu espero que você restabeleça suas prioridades. Eu espero que você descanse em Cristo, que você conheça essa paternidade de Deus, que você restaure a sua identidade, para a honra e glória do nome de Jesus. E aí eu coloquei uma frase aqui: descansamos naquilo que é eterno, né? Quando descansamos naquilo que é eterno, somos libertos do fardo daquilo que é atemporal. Olha só, isso é lindo isso, porque nós temos que descansar no aion de Deus, em Deus, no tempo de Deus, para que nós possamos ser libertos dessa correria, de tudo que é temporal, de tudo que passa, de tudo que nos deixa ansiosos, né? Glória a Deus. Então, para encerrar, eu vou fazer duas coisas. Eu vou ler uma palavra, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu vou ler Romanos 12, eu vou ler aqui o versículo 6, para vocês entenderem que entre homem e mulher, olha só, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que
que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então nós temos diferentes dons. Para cada um, Deus deu habilidades diferentes. E nós mulheres, precisamos entender que somos preciosas, valorosas. Irmãs, essa palavra é simples, mas é uma palavra de todo o coração, do coração de Deus para nós. E agora, eu gostaria que você ouvisse esse louvor que eu vou colocar aqui, que é um louvor que toca, e eu gostaria que o Espírito Santo de Deus usasse esse louvor para tocar o seu coração a partir de agora. Que você realmente receba este louvor como uma cura, como um bálsamo para aquela dor que muitas vezes você nem sabe que tem, para aquela amargura que você nem sabe que tem. Então que você receba em nome de Jesus, que você aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, que você aceite a cura que Ele já conquistou para nós na cruz, que você consiga equilibrar as suas emoções e que você consiga se sentir uma mulher única, uma mulher valorosa, valorizada, em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Eu vou colocar então aqui o louvor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, cante pras meninas da sua vida. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe no temperamento, nos dons, nas habilidades, um toque de amor em você. Aleluia! Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida
Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso desejo, que você realmente se sinta uma princesa, não é? Que você tenha valor e que você encontre esse valor na identidade, na paternidade de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluias. Finalizar com louvor, né? Adorar ao Senhor mais uma vez, continuar nessa adoração, né? Amém. Tão gostosa. Vamos lá. Começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Entraremos, Senhor, na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. O Senhor virá nos buscar, Senhor, eu creio. E na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.